Margens, classificadores e Support Vector Machines. Vamos imaginar que esses pontos na linha representem a densidade de amostras de tumores de uma população. Os pontos verdes representam tumores benignos e os vermelhos representam malignos. Dividimos estas duas classes nesse ponto. Ao classificarmos um novo ponto, ele será maligno ou benigno, dependendo de qual região ele cai. Suponha que uma nova observação caia aqui. Ela será classificada como maligna, porém você vai ficar um pouco desconfortável com isso, porque ela está muito próxima das benignas. Então, o que podemos fazer é definir um limite, um threshold, como este, no ponto médio da distância entre os pontos extremos dos dois grupos, e isto fará com que este novo ponto seja classificado corretamente como benigno. Quando o limite é colocado dessa forma, estamos usando um Maximum Margin Classifier, ou MMC. Porém, veja que o MMC não é robusto a outliers. Se tivermos um outlier como este, em que uma observação benigna está muito próxima das malignas, teremos um MMC nesse ponto e, nesse caso, as classificações nessa região serão como benignas. Então, para contornar isso, poderíamos tolerar um outlier e colocar nosso limite no ponto médio entre as duas observações extremas, desprezando o outlier, e teríamos um ponto com classificação incorreta, mas em compensação, uma melhor separação entre os pontos. Veja que se não permitirmos essa classificação incorreta, estaríamos fazendo o nosso classificador ter um overfitting alto, pois ele está se ajustando em excesso aos dados de treinamento. Ao pegar esse ponto médio, estamos diminuindo a variância e aumentando o bias do classificador. O espaço entre as classes definido dessa forma é chamado de margem M. Mas qual é a melhor margem possível? Para determinar a margem ótima, usamos cross-validation, que testando margem por margem, determinará a que apresenta o menor erro e, nesse caso, chamamos nosso classificador Support Vector Classifier, ou SVC. Esse nome vem do fato que as observações nos limites da margem são chamadas de Support Vectors. De fato, podemos pensar nesses dois pontos como vetores. Então, em uma dimensão, nosso SVC é um ponto na reta, em duas dimensões é uma reta e em três dimensões é um plano. Para ilustrar, imagine um segundo preditor de malignidade, digamos o peso. Nesse caso, temos um segundo eixo, e talvez nossas amostras sejam dessa forma. Temos agora uma reta para dividir as classes e não mais um ponto. Veja os dois support vectors escolhidos por cross-validation e o erro de classificação no caso do outlier. Em três dimensões, o SVC é um plano, ou um hiperplano de duas dimensões. Nessa animação, a margem é a distância entre os planos acima e abaixo do hiperplano de separação. Existem 4 vetores de suportes no espaço projetado. Eles se situam nos dois planos que identificam a margem. Acima de 3 dimensões, como já vimos em outras sessões, temos hiperplanos de 4, 5 ou mais dimensões. Para achar a margem ótima, isto é, inserir essas retas no espaço de duas classes, é muito parecido com o que já fizemos, isto é, vamos ponto a ponto deslocando essas retas, mas com uma diferença. Além de ajustar a reta do meio entre os pontos, nós também ajustamos a distância entre as retas, e isso é a margem erro, como nessa sequência em que finalmente o algoritmo encontra os dois support vectors. Então é isso que o SVM faz. Em resumo, o processo de encontrar a melhor divisão das classes intercala as classificações e os ajustes de margem. Começando numa posição com uma margem aleatória, o modelo vai testando cada ponto e ajustando a reta, a fronteira e as margens. Por exemplo, ele começa testando um ponto verde, e se esse ponto estiver do lado certo, ele não faz nada. Em seguida, ele testa esse ponto vermelho. Como ele está do lado errado,
ele move a reta divisória para esta posição. Agora ele testa esse ponto verde. De novo, ele está do lado errado, e a linha se move para este ponto, talvez fazendo um pequeno ajuste na margem. E finalmente ele ajusta a margem máxima nesta posição. Como dissemos, todos esses ajustes são feitos usando o Cross Validation de maneira a minimizar o erro de classificação e maximizar a margem M. Até aqui não tivemos maiores problemas em posicionar nosso limite para dividir as classes. Mas agora veja esta distribuição. Suponha que os pontos representem volume de chuva em uma região agrícola. Se houver pouca chuva ou chuva em excesso, teremos um problema em nossa produção, representado pelos pontos vermelhos. De modo que o volume ideal de chuva fica entre esses dois extremos, os pontos verdes. Nesse caso não temos como colocar um limite ou um SVC nessa classificação, pois os dados não são linearmente separáveis. Então agora vamos ver o truque de kernel, kernel trick. Se elevarmos ao quadrado todos os valores de volume de chuvas, obtemos uma dimensão adicional representada por esse gráfico à direita. A linha azul é a curva dos valores do volume de chuva ao quadrado, e veja que agora podemos dividir os pontos pela reta tracejada. Então, se uma nova observação cai abaixo da reta tracejada azul, ela será definida como chuva normal. A ideia central dos SVMs é começar com uma dimensão baixa e mover os pontos para uma dimensão superior, que então pode separar as classes. Agora você poderia perguntar como eu cheguei ao valor de volume de chuva ao quadrado. Por que não ao cubo, ou raiz quadrada, ou qualquer outra fórmula? SVM usam as kernel functions para sistematicamente encontrar os SVCs em maiores dimensões. Nesse exemplo, usei um kernel polinomial que computa potências da variável x, o volume de chuva nesse caso, em sequência crescente para achar o melhor SVC. Um segundo kernel bastante utilizado é o Radial Kernel, ou RBF. Nesse caso, as observações próximas entre si influenciam a classificação de uma nova observação e, inversamente, observações que estão afastadas da nova observação têm pouca influência. Nessa figura, foi usado o kernel RBF para separar as classes. Na verdade, a regressão logística e os SVMs com kernel lineares são bastante parecidos em seu desempenho. A diferença significativa existe quando usamos os kernels não lineares, isto é, quando os dados não são linearmente separáveis. Mas como saber se os dados são linearmente separáveis no espaço de muitas dimensões, ou seja, muitos preditores? Se você treinar corretamente um SVM linear e obtiver erros no conjunto de treinamento, então é razoável dizer que os dados não são linearmente separáveis. Porém, eu não creio que existam condições que assegurem, em geral, a separabilidade linear das classes. Pode acontecer que um subconjunto de preditores seja linearmente separável, mas encontrar o subconjunto é um problema computacionalmente inviável.